Põe nas mãos dele. Ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossa vida no teu altar. Mais uma vez, dedicamos a nossa vida ao Senhor. Sopra, Espírito de Deus, na nossa vida. Sopra. Acalma a tempestade. Abençoe nossa vida. Fortalece-nos. Ajuda-nos. Tu és Deus, Tu és maravilhoso, Tu és soberano. Declara, queridos, com os teus próprios lábios, que santo é o Senhor. Que santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esquece os seus problemas. O Espírito Santo de Deus, Ele está agindo no nosso meio. Ele está agindo no nosso meio. Pai Santo, que o Senhor venha nos abençoar, como sempre tem. Abre os nossos olhos para que possamos enxergar, entender, compreender o que o Senhor é para nós. Abre os olhos do nosso coração. Queremos nos envolver mais com o Senhor, porque nós vemos a necessidade de estarmos juntos com o Senhor. Nos ensina a atrair cada vez mais a Tua presença. Pai Santo, fortalece-nos, fortalece-nos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declare com os teus lábios, queridos, que santo é o Senhor, que santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, queridos. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Não. Não é para mim, não, é para Ele. Eu tenho que ser forte. Glorifica o nome dEle. Exalta o nome dEle. Porque Deus é fiel. E nós devemos estar sempre rompendo em nome de Jesus. Então vamos partir para o News. Amém? Graça e paz. Iniciamos mais um News. Fique atento às informações. Eu tenho um chamado muito especial para você, meu irmão, que gosta de orar. Toda segunda-feira nós temos a nossa torre de oração, que acontece às 8h30. Por isso, venha para orar, agradecer e interceder. Eu conto com a sua presença. Vem! E todas as quartas-feiras nós temos o Culto Fé. Você não pode ficar de fora. Começa às 8h30 e vai até quando Jesus quiser. Amém? Venha! No primeiro sábado do mês de março, nós teremos o nosso Shine Day, um momento de comemorar o nosso Dia das Mulheres. Venha e participe. Recado para você do Legacy e Rockets. No segundo sábado desse mês, nós teremos o nosso culto Unity. E você
é mais do que convidado. Venha você que é jovem, que tem de 0 a 100 anos e é sal e luz dessa terra. Você está convidado. Vem! Este convite é para todos os homens de Lagoinha Torres Vedras. No terceiro sábado do mês, às 8 horas, nós teremos o nosso culto Hiro. E é para você que é homem, um homem de verdade, que quer ser um homem melhor para a sua família, ser um homem melhor no seu emprego e em todas as áreas da sua vida. Por isso te convido para vir ouvir as palavras da vida eterna e ser uma pessoa melhor para a honra e glória do Deus vivo. Vem! No terceiro sábado de todo mês, acontece o nosso Café com Deus, um momento de aprendizado entre nós mulheres. Procure a casa mais próxima da sua e venha participar com a gente. Todos os domingos acontecem os nossos cultos de celebração, às 10 horas e às 19 horas. Ocorre também presencialmente e online. Traga sua família e venha viver esse momento com a gente. Durante os cultos de domingo, nós temos a Lagoinha Kids. Venha e traga o seu filho. Após os nossos cultos, nós temos o nosso Lagoinha Coffee. Passe por lá e tenha um momento de comunhão entre nós irmãos. Esperamos por você. E esse foi mais um Lagoinha News. Qualquer dúvida, entre em contato com os nossos pastores ou entre em contato com o telefone da Paz. Bom culto e obrigada pela atenção. É isso aí, queridos. Lagoinha não para. Lagoinha não para. Amém? Isto. Glória a Deus. Obrigado. Queridos, vamos partir para um momento do culto. Vamos falar sobre gratidão, fidelidade, né? Vamos falar sobre generosidade. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, muitos conhecem, mas eu quero trazer esse texto aqui. Malaquias 3:10. Abram conosco. Malaquias 3:10. Ok? Malaquias 3:10 fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos adivinha a maior abastança. Queridos, eu vejo esse texto como um desafio de Deus ao ser humano. A gente sabe que Deus não precisa, que Ele é dono da prata e do ouro, mas Ele coloca um desafio à vida de todo aquele que entende isto. É você colocar debaixo da autoridade de Deus os seus recursos e até mesmo a sua pessoa. E no mundo que vivemos hoje, querido, isso tem atraído, tem levado muitas pessoas a desafios e até mesmo levado pessoas a ser escravizadas pelo dinheiro. Então Deus traz essa palavra para o teu coração. Trazer os dízimos e ofertas para que haja o mantimento na casa do Senhor, que é sustentado pelos dízimos e pelas suas ofertas. E Ele deixa aqui bem claro: faz prova de mim. Mas não entrega os dízimos e ofertas com a intenção de fazer prova de Deus. Só entrega se você está disposto a obedecer, se você está disposto a honrar, a agradecer. Se no teu coração tiver algo contrário, não traz. Só traz. Só abençoa a casa, só seja generoso se você tiver esse entendimento, se você tiver essa direção. Nada seja feito
por partidarismo, por vanglória. Não. Faça com amor. Porque quando Ele te dá com amor. Então eu acredito que seja muito natural você exercer amor para com Ele. Porque eu tenho dito que falar que ama a Deus é muito fácil. Falar que ama uma pessoa é muito fácil. Agora, a prática do amor é diferente. O amor não é nem muito falar, não. O amor é prática. E Deus nos ama tanto, 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 que provou o amor dele, né, para conosco, de forma prática, dando o filho dele para ser crucificado por mim e por você. Então, se você não tem como praticar o amor, busca ter essa prática. Entrega o que é do Senhor e faz prova dele. Amém? Pode ir lá, queridos. Com alegria. Alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem o sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa, saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Estenda tuas mãos, queridos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós abençoamos esse recurso, os dízimos e ofertas, que sejam aplicados com sabedoria na tua obra, em tua casa. Nós abençoamos no nome de Jesus, abençoamos também, Pai, a cada um que entregou o dízimo, que entregou a oferta, e também aquele que não pôde, que o Senhor venha honrá-los, abençoá-los. Portas sejam abertas, Senhor. Portas sejam abertas. E que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Crianças, venham. Vamos orar pelas nossas crianças. Eita. Glória a Deus. A tia. Estenda as tuas mãos mais uma vez, queridos. Abençoe essas crianças. Abençoe a nossa amada que vai estar ali cuidando e ministrando a palavra do Senhor. Pai, com gratidão nós queremos agradecer o Senhor por cada vida aqui, Pai. Cada criança.
Que o Senhor conceda a graça. Que o Senhor conceda a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Que cada um, Senhor, cresça na habilidade do Senhor. Que o compromisso deles seja em primeiro lugar na tua presença. Desculpa, mas a presença do Senhor é tão grande. Guarde essas crianças, Pai. Livre elas de todo o mal, de toda investimenta do inimigo, de toda administração do mal. Tudo aquilo que for planejado no inferno contra essas crianças. Essas que estão aqui, as que estão nos ouvindo, todas as crianças dessa igreja. Pai, que o Senhor proteja, livra de todo e qualquer mal. Colocamos a mente deles cativa em obediência à palavra do Senhor. E seus corações recebam a ministração do Senhor, se fortalecendo no caminho do Senhor. Que eles cresçam, não só em estatura, mas na presença do Senhor. E vivam o melhor de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem ir, crianças. Eita glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, durante toda a semana Deus tem falado comigo algo tão tremendo. E eu fui buscar um texto que fala sobre a fidelidade de Deus. Mas antes, eu queria conhecer aqui no nosso meio se tem algum visitante, alguém que está nos visitando hoje. Tem? Você que veio pela primeira vez? Não? Todo mundo já é de casa? Glória a Deus, glória a Deus, né? Então vamos dar continuidade. E eu busquei um título, querido. Esse título fala de fidelidade. O pessoal vai colocar ali pra gente. Fidelidade. E a gente tem vivido nesse mundo com tantas notícias que bombardeiam nossos pensamentos, nossas emoções, que deixa a gente de cabelo arrepiado. Até quem não tem, né? Ou raspa, né? Arrepiado. Mas a gente tem alguém que a gente pode confiar. E essa pessoa é Deus. É Jesus Cristo. Fidelidade de Deus é um atributo imutável e central no seu caráter. Olha que tremendo. Garantindo que ele sempre cumpre suas promessas. Mantém alianças e permanece leal, independentemente da inconstância humana. Mesmo você falhando, mesmo você errando, ele procura manter a aliança dele com você. Ser fiel a você. Mesmo você falhando. Eu queria ler um texto. Vamos lá para
Deuteronômio 7. Vamos lá. Pretendo ser breve. Deuteronômio 7. Deuteronômio 7, aqui ele fala, o Senhor fala a um povo que ele escolheu. Ele escolheu um povo para ele. Em Deuteronômios, ele faz uma aliança com o povo. Ele faz uma promessa. Mas eu queria que os irmãos depois lessem Deuteronômio todinho, Deuteronômio 7 todo. E ele fala sobre uma aliança eterna. Um compromisso que ele tem com o povo que serve a ele. Mas ele deixa uma lista de exigências. Não se envolver com coisas erradas. Não adorar outros deuses. Não participar de situações. Ele deixa bem claro aqui para esse povo que ele quer ser o único. Queridos, Deus quer de nós exclusividade. Sim. Para que eu esteja protegido pela fidelidade de Deus, Deus requer de nós prioridades. Prioridade. Ele. Exclusividade. Ele. A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo, ele tem ciúmes. Sabe por quê, queridos? Porque você foi criado e foi formado, você hoje é templo do Espírito Santo de Deus. E quando sendo templo, moradia de Deus, você não pode estar envolvido com outras situações. Você não pode participar de coisas que não agradam a Ele. E no meio de tantas notícias, de tantas turbilhões, nós queremos sempre buscar a paz, o descanso. Queremos estar sempre protegidos. E aqui o Senhor mostra esse povo e faz com eles, olha, vou fazer uma aliança com vocês. No versículo 9, quero logo ir à frente, saberás, portanto, que o teu Deus é o único Deus fiel que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações, em favor daqueles que o amam, reverentemente e obedecem aos seus mandamentos. Seu amor tem que colocar em prática. Porém, castiga de uma vez os que o rejeitam. Ele não demora em retribuir pessoalmente aqueles que o desprezam, aniquilando-os para sempre. Observa, pois, os mandamentos, os decretos e as doutrinas que hoje te ordeno a cumprir. Se obedeceres essas ordenanças e os puseres em prática, eu, Deus, também te manterei a aliança e a bondade e a misericórdia que prometeu sob juramento aos teus antepassados. Ele te amará e te abençoará e te multiplicará. Ele abençoará teus filhos e os frutos da tua terra, os cereais, as uvas, os vinhos novos, as azeitonas, azeite, e as muitas coisas que de gado e as muitas crias de gado, ovelha, na terra que prometeu aos teus pais, que te daria em herança. O Senhor, Deus, naquela época fez essa aliança com esse povo. Hoje nós temos aliança com Cristo. A fidelidade mantém-se no mesmo nível. Por isso, queridos, nós estamos no ano da aliança.
E precisamos de refletir todos os dias numa coisa que faz grande diferença na nossa vida, que é o quê? A verdade. Porque sabemos que Deus, ele é imutável. Deus não muda, não mente e não avaria. A fidelidade divina não depende da nossa lealdade. Ele permanece fiel, mesmo quando somos infiéis. E precisamos de conhecer a verdade, de praticar a verdade, de obedecer a verdade. Porque quando você tem duas opções: ou anda na verdade, ou anda na mentira. Ou agrada um com a verdade, ou agrada o outro com a mentira. Quando você se envolve com a verdade, você entra debaixo da fidelidade de Deus. Porque você está em obediência. E obedecer, queridos, não é fácil, é difícil. Porque a gente costuma ver as coisas, ouvir coisas, que tudo são consequências. Tudo vem para poder apagar a verdade na sua vida. Se o Senhor Deus está falando que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele não muda, que mesmo você sendo infiel, Ele continua fiel, por que você anda em dúvidas? Por que você anda tão preocupado com o seu dia de amanhã? Por que você anda em medo, em insegurança? Por que você anda de forma aleatória? Por que você não descansa? Sabendo que Ele não muda, sabendo que Ele é verdadeiro. Muitas das situações que nós caímos, queridos, é porque nós escolhemos não andar em obediência, não viver a verdade. Porque se fosse para confiar naquilo que nós adquirimos com os nossos conhecimentos, não precisava de Cristo vir. Cristo veio e foi para mudar o seu pensamento, sua vida diante de Deus. Trazer a você comunhão com o Pai. Quando você tem comunhão com o Pai, você tem direcionamento em tudo. Você adquire capacidade de entender e compreender a Deus. Quando você entende que Deus é fiel, você deixa se levar por essa fidelidade, você deixa de ver Deus somente como Deus e encara Ele como Pai. Você passa a ter uma comunhão, um relacionamento com Ele diferente. É onde você entra no descanso. Nós cantamos aqui hoje. Descanso. E quantos hoje estão vivendo no agitamento, na agitação, aquela coisa toda, situações aí fora meio perigosa. Mas, queridos, não deixa que o medo, a insegurança, fale mais alto do que a fidelidade de Deus. Não permita. Porque Deus é fiel a mim, a você. Deus não falha, não engana, Ele não mente. Nós é que precisamos de tomar posturas na nossa vida. Por isso que Ele requer de você o novo nascimento. Por isso que Ele te pede para você deixar as coisas velhas, aquelas coisas atrasadas,
aquelas coisas passadas, aquilo que você carregava antes para trás. Por isso que Ele te pede, arrepende-te. Por isso que Ele está sempre chamando sua atenção. Larga o pecado, deixa, muda de direção. Por isso que Ele sempre está buscando de você fidelidade. E nós podemos ser fiéis, porque hoje, aqui, Deus está demonstrando a fidelidade dEle sobre nós. A palavra do Senhor fala: quão bom e agradável que os irmãos estejam em... Porque Ele ali ordena a bênção. Às vezes ficamos tão preocupados, deixa eu fazer isso, fazer aquilo outro, para buscar a bênção. Não tem isso, queridos. Seja fiel ao Senhor, ande no caminho dEle, que as bênçãos vão te acompanhar. Elas vão correr atrás de você. Deus é fiel, mas o tempo todo Ele quer tratar com você. E às vezes nós falamos, sobre idolatria. Idolatria, queridos, não é só a imagem ali esculpida, não. O que você tem adorado hoje? O que tem sido idolatria na sua vida hoje? Não negocie sua fé. O Senhor não quer parte de você. Ele exige um tudo. Total. Ele te chamou, foi para isso. Total. O que você tem adorado hoje? O que tem sido a sua adoração hoje? Qual que é a coisa que você mais ama hoje? Tem colocado acima de Deus? É amar a Deus acima de todas as coisas. Se você não ama a Deus acima de todas as coisas, você está adorando algo que não é legal. Ah, mas é uma pessoa, é uma questão. Amar a Deus acima de todas as coisas. Muitas das vezes a gente vê o pessoal colocando a Bíblia aberta no Salmo 91, achando que vai proteger de alguma coisa. Se você começar a ler o Salmo 91, ele fala: direi ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Quando você entra no refúgio e na fortaleza de Deus, quando você se esconde debaixo das asas dele, você larga todo o seu eu para fazer dele o seu esconderijo, todo o restante vem a seu favor. Praga nenhum chegará à tua tenda. 1000 cairá do lado, 10 à direita, mas você não vai ser atingido. Por quê? Porque você disse a ele: Tu és o meu refúgio. Então deixar aberto não adianta nada. Coloca a palavra em prática. Extrai dela aquilo que Deus quer que você extraia. Entre e veja o resultado. Ele sempre está sendo fiel. O fato de você vir ao culto, sim, tem momentos que passamos por lutas que não queremos vir. Mas faça o esforço, venha. Porque só de estarmos reunidos, Deus já ordena a bênção dele sobre você. Ele dá ordem da bênção dele sobre você. Não precisa de muita coisa, precisa? Não precisa de fazer penitência, sacrifícios, precisa? Só que você confie nele. Dobre teu joelho, ore ao Senhor, busque intensamente. É o que o Senhor quer de você. Ore o tempo todo. A única coisa que pode separar de Deus, querido, é o pecado. Mas aí, Ele já te deu ideia. Arrepende-te.
E o arrependimento é mudança de atitude. Eu estou vivendo dessa forma, vou passar a viver na verdade. É mudança. É mudança. Arrependimento muitas das vezes não está ligado ao choro, não. Choro para mim não é arrependimento, é remorso. Lágrimas de crocodilo. Arrepender é quando a gente muda. Muda totalmente. Precisa de perdoar? Perdoe. Precisa de ser bênção? Abençoe. Precisa de amar? Ame. São coisas, queridos, que a gente precisa de praticar o dia todo. Porque nós sabemos que a fidelidade de Deus, ela é certa. Ela consola, ela traz segurança. A fidelidade é um fruto do Espírito e que deve ser refletido na vida do crente. Quando a gente está firmado na palavra, mantém-se a esperança firme. A fidelidade de Deus convida à adoração, à oração, estudo da palavra e uma vida de obediência constante, sendo a maior motivação para a confiança. Como que eu confio? Como que eu quero ter fé se eu não leio a palavra? Ah, minha fé está fraca, então sua leitura da palavra está fraca também. Como que eu quero adquirir confiança se eu não leio a respeito do caráter de Deus? Se eu não procuro entender e compreender na palavra o que é e quem é que eu estou servindo. Mas quando você está orando, você está jejuando, você está adorando, você começa a entender o amor de Deus. E se você entende o amor de Deus, você vai entender o cuidado. Você vai entender a fidelidade dele sobre você. Porque ele tem uma aliança conosco. Deuteronômio 7. O povo estava diante de situações. Mas Deus olha, pessoal, vou fazer uma aliança com vocês. Vou guardar, proteger a vida de vocês. Mas eu preciso da fidelidade de vocês. Eu preciso que vocês deixem certas coisas. Larguem outras. Eu preciso que vocês não praticam tais coisas. Que aí vocês vão entrar debaixo da minha fidelidade. E o cuidado de Deus sobre você, querido, é certo. Eu e minha esposa temos experimentado a fidelidade de Deus. O cuidado dele em coisas simples. Né? Coisas simples, o cuidado dele. Sabe por quê? Porque para chegarmos a esse ponto, hoje, comemos muito sal juntos, choramos muito, clamamos muito. E o Senhor vai te ensinando passo a passo que você tem que depender dele e não do seu próprio esforço, não do seu braço. Você passa a não confiar em carros nem cavalos, você passa a confiar no Senhor. E sabendo assim que Ele tem esse cuidado, que Ele é fiel, você descansa, sem você querer. Pode estar ondas gigantes contra você. Mas sabe quando você para assim, você olha aquela onda gigante, mas você olha acima dela, tem um Deus que é tremendo, tem um Deus que tem aliança com você. Não sei como foi a sua semana,
nem como tem sido o seu caminho. Sei de uma coisa, que Deus é fiel e você pode confiar. Eu venho essa manhã só para te dizer isso. Ele é fiel e você pode confiar no Senhor. Você pode confiar. Ele não vai falhar contigo. Você pode deixar que Ele esteja no controle. Você pode abraçar Ele. Mas isso são passos na nossa vida. Esse momento que nós estamos adorando, que nós estamos louvando ao Senhor, é uma forma de você agradecer Ele. É uma forma de você dedicar-se a amor por Ele. De engrandecer o nome dEle. De exaltar o nome dEle. Porque isso gera em você, querido, gratidão. Ontem tivemos um momento do louvorzão. Que coisa tremenda. Você tirar aquele tempo para vir com a intenção de adorar. Só isso aí, quando você chega aqui, só essa sua intenção, o Senhor já vem te abençoando. Aí chega aqui, você encontra um momento com Deus, que foi algo tremendo, tremendo. Deus moveu ontem. Não percam a próxima. Então, amados, sejam fiéis. O Senhor busca de você prioridade. Dê prioridade a Ele. Dê prioridade a Ele. Porque você entra debaixo da fidelidade de Deus. Quando você obedece, você está protegido. Quando você desobedece, você saiu debaixo de uma proteção. Então, põe sempre na sua mente isso. E guarde. Peça ao Senhor para guardar sempre a sua mente em Cristo. Por isso que a palavra fala que as nossas lutas não é contra carne nem sangue. A nossa milícia não é contra o homem. E o Senhor nos dá uma ideia. Leva cativo a minha mente em obediência a Deus. Porque muitas das posturas erradas que a gente tem tomado é porque deixamos nos levar por aquilo que estamos pensando e que não é a palavra de Deus. São coisas externas que vêm, enche sua mente, domina seu coração e seu corpo vai seguindo por um caminho errado. Sendo que você pode fazer a diferença. Lê a palavra, medite na palavra, louve, adore, que você vai começar a andar rompendo em fé. Amém? Pode colocar de pé, queridos. Eu já queria que você colocasse sua mão no coração. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Coloque diante do Senhor Deus as suas preocupações, os seus anseios, tudo que está no seu coração que não agrada a Deus, a desconfiança. Amados, Deus não é digno de desconfiança sua. Nós ofendemos a Ele quando a gente desconfia dEle. Ah, não, mas eu acredito. Cadê a sua prática? Não estou falando só em falar palavras. É prática. Ah, mas eu confio. Aí vem aquela tempestade e você já começa
a ficar sem rumo. Deus não é digno de sua desconfiança, porque Ele mantém uma aliança com você. Ele procura a sua parte na aliança. Alianças são feitas de duas partes. De Deus para você é certa, mas Ele procura de você para Ele. E aí, queridos, com seus olhos fechados, como está o seu coração? Como está a sua vida? É momento de nos fortalecermos no Senhor, com oração, adoração, busca. Ele está pronto para te ouvir. E Ele está pronto para te abençoar. Porque você foi criado e formado por Ele. Porque é dele, para Ele, por meio dele são todas as coisas. Ele quer te ver bem. Ele quer te abençoar. Ele quer te fazer um homem ou uma mulher de sucesso. Ele quer que você seja abençoado em todas as áreas. Eu queria que você colocasse agora diante do Senhor toda dor, todo ressentimento, falta de perdão, porque isso só vai causar doença física. Se você teve traumas, se você teve consequências do passado, o Senhor te convida a deixar, a largar. Ah, pastor, mas não foi você que viveu. Ô queridos, isso só vai te trazer dor. Falta de perdão é um veneno que só você vai tomar. Falta de perdão só faz você andar para trás. Deixa a amargura de lado. Substitui pelo amor. As lutas estão grandes? Vai para o joelho, vai falar com o pai. Família está passando por problemas? Vai para o joelho, vai interceder. Senhor, esteja abençoando cada vida aqui, Pai. O Senhor conhece cada lágrima, o Senhor conhece cada coração, cada vida, situações que tem passado, Pai. Meu Deus, estamos reunidos aqui no Teu nome, com alegria e gratidão, sabendo que o Senhor é aquele que tem sido conosco. Somos a Tua casa, a Tua igreja, somos Tua família. Nós cremos no Senhor, nós precisamos do Senhor, nós colocamos diante do Senhor nossas necessidades, não somente materiais, mas físicas, emocionais e espirituais, porque é o que nos faz crescer, estarmos firmes, forjados no Senhor, capacitados pelo Senhor. Pai Santo, tenha liberdade de agir e mover em cada coração, e que todos saiam daqui hoje entendendo que o Senhor é fiel, independente das circunstâncias, das lutas, dificuldades. O Senhor está acima de tudo, e a fidelidade do Senhor nos traz segurança e esperança.
sabendo que o que o Senhor falou para nós, a promessa que o Senhor nos deu, vai se cumprir em todas as áreas. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu tens sido fiel. Em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, queridos, você que entrou aqui hoje, tem no seu coração esse entendimento da palavra. Você que precisa de manter ou fazer essa aliança com Deus, que é o que muda tudo na sua vida, que é o que vai fazer diferença na sua vida. Você que entrou aqui hoje, que não tem essa aliança com Deus, você que teve nos caminhos e agora retornou, você veio aqui hoje, querido. Você que quer renovar sua aliança com o Senhor, vem aqui à frente. Vamos estar orando por você. Se tiver alguém, pode vir, sem constrangimento nenhum. Sem constrangimento. Você que não veio, levanta sua mão. Levanta todos a mão. Levante seus braços para o Senhor. Isso é uma forma de rendimento ao Senhor. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus. Abra tua boca, querido. Pai, em nome de Jesus. Eu recebo, mais uma vez, uma palavra vindo do Senhor. Eu te agradeço, porque o Senhor é fiel. O Senhor não falha. O Senhor é aquele que cuida. Obrigado, Senhor, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Foi feita uma aliança com o Senhor. Me ajuda a manter a minha parte da aliança com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade de agir, de mover, de fazer o que o Senhor quer, porque a tua vontade, ela é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu disse que eu ia ser breve. Eu queria que o louvor ministrasse uma palavra, ministrasse um louvor, e não vá embora correndo. Eu queria que você meditasse nesse louvor. Por isso, temos tempo, feche os olhos e medita nesse louvor. E é um momento que você também vai estar falando com Deus por meio do louvor. E agradeça, seja grato a Deus. Que vocês tenham uma boa semana, uma semana de vitória, de conquista, de realizações, de cuidado de Deus sobre a vida de vocês. Honre o Senhor com a sua vida, com a sua fidelidade, porque o Senhor honra a quem o honra, e Ele tem compromisso com a palavra dele sobre você. Em nome de Jesus. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti.
vou me queimar, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, teu nome é Jeová Jireh, virás chover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, virás chover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver e venha o que vier, virás chover de novo, eu creio em ti. Glória a Deus, queridos. Eu queria que vocês estendessem as suas mãos ao Senhor. Vamos orar por Portugal. Clame ao Senhor por Portugal, queridos. Clame ao Senhor pelas nações. Existe um segredo de prosperidade financeira, prosperidade emocional, em todas as áreas. Uma palavra chamada Shalom. Nada quebrado, nada faltando. E essa palavra está sobre nossa vida. A partir do momento quando você declara Balagandô, Xere, Mandas, a paz sobre Israel. Ore por Israel agora, queridos. Não tome partido de nada. O povo de Deus só sabe fazer uma coisa: orar. Pai, oramos por Portugal. Abençoamos essa nação. O Senhor nos trouxe aqui para abençoar essa nação. E queremos decretar sobre ela a salvação, a libertação. Queremos profetizar sobre esta nação a vida de Deus. Queremos, ó Pai, no nome de Jesus, como filhos do Senhor, profetizar a falência do inferno contra essa nação. Que caia por terra toda espécie de adoração, toda espécie de movimentos contra a palavra, a verdade do Senhor. Por isso, Pai, abençoamos essa nação com bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. E profetizamos a salvação dessa nação. Alcance Israel. Haja paz nessa nação. Haja paz nessa nação. Que o governo do Senhor seja absoluto sobre toda a terra e que somente a tua vontade seja feita. Em nome de Jesus.
Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Creia no Senhor com toda a sua força. Creia. Creia com toda a sua força. Muita coisa vai mudar, pode mudar quando você crê no Senhor. Amém? Vão em paz, em nome de Jesus. Mas aqui, antes de ir, eu quero um abraço. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, que estás comigo.